Olá a todos, boa noite. Desde já nós queremos agradecer o carinho dos amigos e das pessoas que têm participado das nossas lives promovidas pela Palô. A gente quer agradecer o pessoal que compartilhou e tem acompanhado, tem nos seguido. Nosso muito obrigado a vocês. Queremos dizer que estamos com a nossa página no Facebook e Instagram, e o nosso endereço é Palô Expandindo Potencialidades. Você vai poder encontrar, né, as lives anteriores que nós fizemos. Você também vai poder ficar por dentro das nossas programações e informações, que tem sempre o objetivo de provocar um descortinar de olhar, né? E, bom, para quem ainda não assistiu nenhuma live, está chegando aqui pela primeira vez, não me conhece, né? Então, eu sou a Lorena, eu sou formada em pedagogia, com especialidade em gestão empresarial e estudo atualmente psicopedagogia clínica, né? E já tenho 15 anos de experiência aí na parte de gestão empresarial, e estar junto da Palô é um prazer, mas a Pamela vai falar um pouquinho sobre isso para vocês, né, Pamela? Boa noite. Olá, boa noite. Eu vou pedir para a Lorena se apresentar novamente. Oh, por quê? Porque estamos com um contador e só pegamos o finalzinho da sua apresentação, que foi maravilhosa. Então vamos lá. Para quem ainda não me conhece, né? Eu sou a Lorena Serpa. Eu sou formada em pedagogia, com especialização em gestão empresarial. Sou estudante atualmente de psicopedagogia clínica. Já estou na área da gestão empresarial há mais de 15 anos, né? E é uma área que eu gosto muito, trabalhar com estratégia, planejamento, desenvolvimento de pessoas, marketing e tantas outras coisas. E é um prazer, né, estar junto com a Palô nesse desenvolvimento de potencialidades. E aí eu vou deixar a Pamela falar mais um pouquinho, né, Pamela? Boa noite, Pamela. A linda Yara, que está aqui com a gente. Boa noite. Quero começar, antes de mais nada, agradecendo a Yara, que está aqui mais uma vez, sendo exemplo vivo de acessibilidade, maravilhosa, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou Pamela Azevedo, sou neuropsicopedagoga clínica, também atuo institucionalmente, sou supervisora pedagógica na rede municipal em São Pedro da Aldeia, atuando no momento no Colégio de Educação Especial, EMESP. Tenho aí uma longa experiência de anos atuando como AEE, né, de atendimento educacional especializado, avaliação neurodiagnóstica, com especialização em autismo, TDAH, deficiência visual, baixa visão, deficiência auditiva, atendimento clínico em Libras também, né? Não sou fera como a Yara, mas a gente consegue conversar, consegue trocar uma ideia. E aí, juntas, né, eu, a Lorena, nós somos a Palô. Nosso objetivo é justamente trabalhar como assessoras, poder oferecer ferramentas na área da psicopedagogia, ferramentas tecnológicas também, para expandir essas possibilidades, para alargar tendas, né, para ajudar as empresas que têm o desejo de receber a todos, que têm a intenção de fato, serem inclusivas e poder atender a todos. A Palô tem foco principalmente em recrutamento e seleção, capacitação e treinamento, consultoria personalizada, o que é muito importante, porque diferente do que muitas pessoas pensam, não adianta ir na internet, pegar um modelo, um protocolo, seguir. Isso não funciona desse jeito.
tem que ser um olhar técnico especializado e com foco personalizado na sua empresa, no seu negócio, para ver qual é o seu público, para ver quais são as áreas em que você pode expandir dentro da sua região, qual é o público ao redor, quais as ferramentas vão atender de forma ideal o seu negócio, os seus clientes. Né? Então, um planejamento que seja estratégico. E para ser estratégico, tem que ser personalizado. Se você deseja, né, tem esse anseio de ter um olhar inovador na sua empresa, de desenvolver esse empreendedorismo inclusivo, nós vamos ter o prazer de ser esse suporte para você. Nosso contato está passando aqui embaixo. E vamos lá, né? Vamos começar. Lorena? Nosso convidado já chegou aí? Deixa eu dar uma olhadinha. Chegou o Romeu, gente. Deixa eu colocar o Romeu aqui conosco. Boa noite, Romeu. Que prazer receber você. Boa noite, Romeu. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite, Pamela Azevedo. Boa noite, Lorena Serpa. Boa noite. Yara. Boa noite, Yara. Obrigado pela participação. Gente, deixa eu explicar a vocês. O Romeu, assim como eu, ele também é pai atípico, então conhece aí as dificuldades e as barreiras vivenciadas na pele, né, Romeu? Romeu, fala um pouquinho pra gente, para quem não te conhece, da sua experiência, da sua formação, da área de atuação que você vem trabalhando, para quem nunca ouviu falar, assim, se apresenta, por favor. Perfeito. Boa noite a todos e todas presentes. Romeu Sabarreto de Oliveira, sou advogado, palestrante, coautor de projeto de lei, sou membro de 2 comissões de defesa da pessoa com deficiência e dos direitos da pessoa com autismo, da OAB da Bahia, da OAB do Distrito Federal. Eu sou pai de criança autista, milito no campo dos direitos dos autistas e das demais deficiências. Eu descobri o diagnóstico da minha filha aos 3 anos de idade. Confesso para vocês que passei apenas 2 dias de reflexão. Eu não gosto muito da palavra luto, porque luto remete à morte de alguém, né? Eu não gosto muito dessa palavra. Eu apenas passei 2 dias de muita reflexão e de reflexões que me levam a mergulhar nos estudos dos direitos das pessoas com autismo, descobri uma quase que infinita de direitos, são mais de 100 direitos específicos, tive que estudar o autismo, até que de forma multidisciplinar, porque o pai de autista, ele não pode entender somente da atuação. Ele melhor atender e dar o suporte ao seu filho com filha, ele vai precisar entender de todas as outras áreas, ainda que de uma forma superficial, mas vai precisar entender, vai precisar dominar coisas de medicina, de nutrição, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia, de psicopedagogia, até porque os pais, sobretudo quando intervenções terapêuticas como o ABA e o Denver são aplicadas, esses pais também são parte do tratamento. Esses pais atuarão verdadeiros coterapeutas, ainda que supervisionados pelos acompanhantes terapêuticos. É isso aí. Perfeito. Romeu, uma coisa que você comentou, e assim, eu me identifico completamente, é que eu também não gostei muito de ouvir o termo luto. Isso me gerou um certo incômodo. Esse sentimento de luto eu não tomei também, senti que não era para mim isso. Mas, em parte, eu acho que a gente acaba sentindo uma vontade de ir atrás, né, como você mesmo fez, de forma interdisciplinar. E a gente acaba tendo que aprender coisas de todas as áreas, até para não ser usado, né? São tantas coisas que são vendidas como curas que, se o pai e a mãe não conhecem,
acaba se desdobrando em prol de algo que a gente sabe que muitas vezes não compete com a realidade, né? É verdade. Eu tenho uma família para entrar conosco aqui, deixa eu dar uma olhadinha se eles já estão. Certo. Ainda não, mas vou aguardá-los. Daqui a pouco eles aparecendo aqui para mim, eu chamo. Tá bom. Pamela, enquanto isso, vamos agradecer o pessoal que já está aqui com a gente. Eu quero dar boa noite a todos que já estão aqui nos acompanhando. A Monique, Damião, a Deise, Regiane, Samira, Mariellen, Rafaela e a Regiane Marinho. Todos vocês que já estão aqui conosco, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui na live da Palô. Nós queremos dizer que vocês podem fazer perguntas através do chat e as perguntas que a gente possa responder aqui, né? Nós assim faremos com todo prazer. E caso a sua pergunta não seja respondida ao vivo na live, deixe seu contato, que nós assim estaremos fazendo, falando com você para que você não fique sem a sua resposta. A gente falou no início da live, né, que os nossos contatos estão passando aqui na barrinha, tem o nosso e-mail corporativo, os nossos telefones e o endereço da nossa página. Agora a nossa página no Facebook e Instagram, elas já estão funcionando, e você acessando, você pode assistir as lives anteriores, que nós falamos sobre empreendedorismo inclusivo, e nós falamos também sobre empreendedorismo inclusivo na prática, com convidados muito especiais, e hoje não é diferente, né? Nós temos aqui o Romeu, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre os direitos das pessoas com necessidades especiais. Chegaram aí, Pamela? Ainda não. Enquanto isso, nós temos aqui também o André, que tem nos acompanhado em todas as lives, né? O Wallace, Glaucilene, muito obrigado a todos, boa noite por estarem presentes. Mas vamos seguindo, simbora. Vamos entrar em alguma das perguntas, Lorena, que nós já recebemos. Primeiro, quero convidar você que está assistindo e está pelo chat, pode colocar as suas perguntas. A gente vai começar aqui o bate-papo com o Romeu. Eu tenho uma primeira pergunta aqui direcionada para ele, né, que quando a gente faz a divulgação que vai ter um convidado especial, recebemos perguntas específicas. Essa é para você. Romeu, nesses anos de experiência, no exercício da sua profissão, quais foram os casos que mais lhe trouxeram indignação quanto ao trato, à forma de lidar com o público de pessoas com necessidades especiais? Pamela, hoje vivemos uma verdadeira crise de empatia. Sejam nas escolas, sejam nas clínicas, sejam em repartições. É claro que isso não é regra geral. Assim como nos deparamos a total falta de empatia em algumas situações, nós também nos deparamos com situações de boa solidariedade, de empatia e de se colocar no lugar do próximo. Em determinadas situações, particularmente com a minha filha, já passei por algumas situações de preconceito em supermercado, em shopping center, em clínicas, da minha filha ter uma crise sensorial, algumas até eu posso relatar de forma apropriada que se tratou até de meltdown down, e pessoas, ao invés de ajudar, preferiu o julgamento prévio. Aquele julgamento prévio que, com um olhar rasante, já denota que criança mal educada, os pais não sabem dar razão, mal criada demais. Se fosse o meu filho, eu daria algumas palmadas e tudo já estaria resolvido. Não entendendo eles, por pura desinformação ou por pura vontade própria de
prazer de fazer o julgamento prévio, que a criança autista, ela tem uma deficiência de neuroprocessamento sensorial. Li um ditado hoje pela manhã que o cérebro da criança autista é como se fosse um sistema operacional diferente. E todo cérebro humano, ele é, in natura, um sistema operacional, não é? E as pessoas preferem julgar. Passei por uma situação no hospital que a minha filha estava aguardando a consulta com a neurologista e a minha filha começou a gritar e uma senhora relatou, gritou também, que menina mal educada, você não sabe da educação. Eu citei senhora, porque eu não sou de subir muito o tom, eu não gosto de barraco, eu não gosto de coisa. Eu faço de forma firme, mas sem perder a educação. Senhora, ela é autista. Ela, às vezes, usa até do grito como forma alternativa de comunicação. Às vezes, por coisas que ela não consegue verbalizar, ela usa do grito para verbalizar da forma dela. E eu que decodifique a situação para entender o que ela quer me dizer através daquele grito. Ou seja, a minha filha não é amada. E uma senhora que estava atrás de mim, que também um sobrinho, né, autista, disse para ela: senhora, ela é autista, eu tenho um autista na minha casa, e autistas se comportam dessa forma, não é por maldade, não é por falta de educação, não é por má criação, não é por nada disso. Eu sei que essa senhora, Pamela, Lorena e Yara, em determinado momento, em silêncio, ela veio até a minha cadeira e veio pedir desculpas. Ou seja, pura desinformação. Mas assim como vivemos o final feliz de um pedido de perdão, nós também temos as extremas que chegam a configurar crime. É verdade. Porque muitas pessoas saem do limite do pré-julgamento e começam a praticar, a incitar ou induzir a prática discriminatória da deficiência. Coisa do tipo, eu moro num... Aí a criança tem uma série de crises sensoriais, aí um vizinho bate na porta, a maluca da sua filha precisa sair do condomínio. Isso já é caso de delegacia. Isso já é caso de processo judicial, de persecução penal. O artigo 88 da Lei 13.146 de 2015 configura como crime esse tipo de comportamento, que inclusive preleciona de 1 a 3 anos de reclusão e multa. Romeu, nós vemos assim uma quantidade assustadora de situações extremamente desagradáveis e, como você mesmo disse, de extrema apatia, né? Eu queria dar um pequeno intervalo aqui nas nossas perguntas direcionadas a você. E eu queria falar de um outro lado, de um lado bacana, de um lado onde a gente vê que algumas coisas dão certo, né? Nem tudo são coisas ruins. Eu vou abrir aqui rapidinho a câmera do Rafael e do Matheus, para eles entrarem aqui com a gente, Oi, Matheus, boa noite. Oi, Mariellen, oi, Rafael, tudo bem? Olá, vocês podem nos ouvir bem aí? Sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? Gente, noite, esse rapazão enorme aí é o Matheus. Conta pra gente, Rafael, Mariellen, Matheus. Fala um pouquinho pra gente sobre como foi o processo de vocês, da ideia do empreendedorismo do Matheus, né? Conta pra gente como foi a ideia, como que aconteceu. Conta pra gente, Rafael, Maria.
Eu acho que eles ficaram sem áudio. Acho que está com delay. É. Mas acho que eles devem estar ouvindo. Rafael, você tá chegando para você o nosso áudio normal? Seu áudio não está chegando para gente. Olá. Pede para ele entrar da live e sair de novo. De repente, pode ter travado a conexão dele. Isso. Vamos continuar aqui, então. Tenho outra pergunta para você, Romeu, dentro dessa mesma linha, justamente do que nós estamos conversando. Uma pessoa perguntou assim: se eu, sendo deficiente, chego em um lugar que não tem condições de me atender, ou de abaixar um som alto devido à minha necessidade sensorial, tem algum órgão público que eu posso denunciar ou recorrer, como um pai e uma mãe, ou responsáveis? No caso, a própria pessoa é deficiente, né? Mas ela diz assim, que se no caso for uma criança, um pai, uma mãe, como pode se posicionar? A que órgão recorrer no momento em que ocorre o mau atendimento? Perfeito. Em se tratando de barulho, o autista ele tem a questão sensorial muito aguçada. Em condições normais de ruído, esses barulhos eles não podem ultrapassar os 55. Só que os autistas, com barulhos bem menos em de decibéis, eles já se desorganizam do ponto de vista sensorial. Nada melhor do que a empatia de se chegar até um funcionário de determinada instituição, por exemplo, um banco que tem aquele chamador com barulho que é ensurdecedor. Citar para aquele funcionário que trata de uma pessoa com deficiência, porque o autista é deficiente nos termos do parágrafo 2º, artigo 1º da Lei Berenice, a Lei 12.764 de 2012, essas pessoas que Romeu, você está travando aqui para a gente. Acho que ele caiu. Gente, deu um probleminha aqui na internet do Romeu, eu acho que ele caiu. Vamos esperar um minutinho e enquanto isso o Matheus apareceu. Oi, Matheus, tudo bem? Agora estou te vendo e te ouvindo. Mariellen, boa noite. Tá todo mundo de azul. Deixa eu ver a camisa de vocês. Que camisa é essa? Olha só, que lindo. Um único de ser. Diferente de ser. Maravilha. Maravilha. O Romeu voltou. Romeu, vou pedir para você aguardar um minutinho para esse rapazinho poder falar do empreendedorismo dele. Queremos todos muito ouvir como foi a ideia, como que foi. Conta pra gente, Matheus, Rafael, fiquem à vontade. Fala um pouquinho, Matheus, como que foi a venda de biscoito? Meu apetite de biscoito, tá caramba. Para que você vendeu biscoito? Nós vendemos para atores. Vendeu e fez o quê com o dinheiro do biscoito? Ganhou dinheiro. Ganhou muito dinheiro e foi para onde? Artista. Mas não é que você foi?
A França. Ele foi para Disney. Tá, Uau! Isso. Que arraso, Matheus. Esse aqui é o meu Mateuzinho. Ele teve a ideia aí de investir, né? Empreender, mas a ideia partiu de desenhos, né? De desenhos, filmes. Ele é muito ligado nessa praia, né? De filmes e desenhos. E ele acompanhando uma série de DuckTales, Caçadores de Aventura. Uhum. Ele viu que o tio Patinhas juntava muito dinheiro, né, Matheus? É. E aí ele descobriu que o tio Patinhas era engraxate, né? E ele queria, cismou de ser engraxate para ganhar muito dinheiro como o tio Patinhas. Eu falei, olha, meu filho, engraxate é uma profissão que tá em pouco uso. Eu acho que você não vai conseguir ganhar muito dinheiro como engraxate. Porque o pessoal usava sapatos, né? E hoje usa mais tênis, então essa profissão não está muito Aí ele entendeu isso, e aí, a partir da ideia que ele via muito aquelas crianças nos Estados Unidos vendendo biscoito, né? Os escoteiros, e ele teve essa ideia de vender biscoito, né? Aí a avó dele, né? A avó Silvia, faz um biscoito maravilhoso, aproveitar para fazer propaganda, merchan de graça. Deixa de graça. E aí ele aproveitou essa ideia e começou a fazer biscoitos, né, a partir dessa proposta de juntar dinheiro para fazer uma viagem dos sonhos dele, que era Um verdadeiro Disney, empreendedor. né? Só que essa começou com uma brincadeira, na realidade, né? E aí a coisa foi se propagando de uma forma bem interessante, que ele começou em todos os espaços que nós frequentávamos, né? Ele começou a levar o biscoito. Então, virou meio que uma responsabilidade. Eu ia para o trabalho, né? E às vezes, alguns colegas até me cobravam, cadê o biscoito do Matheus? E a gente é evangélico, então a gente chegava na igreja, o Matheus chegava com biscoito, entendeu? Chegou a ser feito propaganda em pleno culto lá do biscoito do Matheus. Então, virou um negócio bem interessante aqui, e isso empolgou muito ele, motivou muito ele. Era um negócio muito lucrativo para o Matheus, porque era zero custo, porque o pai comprava o material, a avó fazia, e ele só comprava o dinheiro, entendeu? Então, era assim, um negócio da China, né? Um negócio muito bom. Ele nunca perdeu dinheiro nesse negócio. Enfim, ele... Graças a Deus, né? Ele conseguiu conquistar o sonho dele, né? Foi na Disney. E no começo ele só queria fritar moeda, né, amor? No começo, por conta da questão do desenho, né? Do tio Patinhas, ele só queria aceitar moeda, que ele entendia que a moeda, né, que fazia o tio Patinhas ficar rico, né? Aquele mar de dinheiro que o tio Patinhas mergulhava, né? Só que aí depois ele entendeu que o dinheiro de papel era melhor que a moeda. E aí ele já não queria mais moeda, ele só queria dinheiro de papel. Então, é que o biscoito de R$1 foi para 2, porque 2 era o mesmo dinheiro de papel. Teve assim, um aumento de 100%. Então, a nossa experiência foi bem interessante nesse sentido, porque algo que a gente começou brincando, motivou muito o Matheus. Alguns espaços ele ia com a proposta de vender, ele era cara de pau mesmo, chegava e vendia, se pedisse fiado. Não tinha, não tinha papo com ele, né? Eu engordei de tanto comer esse biscoito. O diferencial foi que vocês acreditaram nele, né? Então, isso faz toda a diferença. Investiram em acreditar no sonho dele. Um olhar totalmente empreendedor, inovador. Isso aí. Um exemplo vivo de que é possível. Muito bacana. Matheus, você sabe que você é uma inspiração, né? Assim, a partir daí ele despertou esse interesse em saber que precisava do dinheiro para as coisas, né? Ele já partiu para outros negócios, entendeu? Olha! Aí hoje,
Com a pandemia, não, a gente deu uma parada. A gente estava fazendo feira de garagem. Ele entendeu que podia vender algumas coisas dele, né, que ele não utilizava os brinquedos, roupas, videogame, para juntar dinheiro, porque ele quer fazer uma segunda viagem. E aí agora o negócio dele também é feira de garagem, né, para essa cultura americana que a gente não tem muito aqui, né, no Brasil, mas que ele, como ele acompanha muitos filmes americanos, tal, ele gosta dessa ideia, né, dessa proposta. E a gente apoia, né? É isso aí. Expandindo as potencialidades do Matheus. Isso, tem um cofrinho aqui, cofrinho de Game. Bacana, bacana. Estão nos escutando? Agora começou a cortar um pouquinho. Mas, Marielle, me fala rapidinho, então, o que você, como mãe, vê no sentido de autonomia, de autoestima? Como que foi para vocês isso? Porque eu sou mãe, eu sei que a vontade é pegar e botar dentro de uma bolha, né? Congelou. Ela perguntou alguma coisa de você como mãe botar numa bolha, mas não deu pra entender. Isso é muito... Eu falei que eu quero botar o meu numa bolha. Eu queria saber de vocês como foi ver esse desenvolvimento da autonomia, da autoestima. Acho que caiu lá. Foi. Caiu. Bom, História linda. linda, né? Sensacional. Muito legal, né? Poxa, é uma pena que eles caíram sem dar para concluir. Mas tenho certeza que devem estar assistindo. Rafael, Mariellen, Matheus, muito obrigada. Assim, é muito legal, para mim que é mãe, para outras mães, ver assim, né? Teve vários elogios aqui falando dos biscoitos nos comentários. Muito, muito marketing. Verdade. Muito bacana a gente ver que existem muitas barreiras, mas também existem muitas possibilidades, né? Existem muitas possibilidades. Exatamente. É preciso acreditar, né? Investir, ter um olhar descortinado. É isso aí. Bom, você vai refazer aquela pergunta que o Romeu caiu ou a gente vai para a próxima? Eu vou refazer para ele poder, assim, dar uma fechada. Se eu, sendo deficiente, chego em um lugar que não tem condições de me atender ou de abaixar um som alto devido à minha necessidade sensorial, tem algum órgão público que eu possa recorrer ou denunciar? Perfeito. Sobretudo em relação à questão do ruído alto, Pamela, aqui em Salvador mesmo nós temos uma superintendência chamada SUCOM, que ela trabalha no combate dessa questão de ruídos, de poluição sonora, certo? Na legislação, da pessoa com deficiência, em si, levando até em consideração o modelo social da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que relata que a sociedade deve se adequar ao autista e não o autista à sociedade, essa questão, sobretudo, de barulhos em repartições, em instituições, uma vez alegada a situação da deficiência no processamento sensorial, e ainda assim o funcionário recepciona aquela pessoa autista, ela permanece com a conduta que está gerando aquela desorganização sensorial, eu caracterizo até como uma barreira atitudinal. E esse tipo de barreira atitudinal tem que ser banida. Aí a gente entra na questão da empatia, na questão do desconhecimento, da relação protetiva às pessoas com deficiência, porque até esse desconhecimento pode ser alegado pelo cidadão.
porque as leis são publicadas após a sanção para que o cidadão não possa arguir o seu desconhecimento. A gente sabe que não é todo cidadão que consulta o Diário Oficial, não é todo cidadão que coloca no Google o número de uma lei para ele poder entender a situação prática que aquela lei está para você. Porém, essa questão da inclusão da pessoa com deficiência, do respeito, da empatia, isso tem que ser muito bem observado. Certo. A gente tem falado nas nossas lives, né, sobre a questão do empreendedorismo inclusivo, né, fomentando, provocando, né, não apenas no empresário, mas no consumidor, né, que também pode ser um provocador, para que haja um olhar inclusivo, para que consiga enxergar as oportunidades de mercado, não apenas para ele como empresário, mas também para a pessoa com deficiência, né, ela fazendo parte do corpo de colaboradores. E pensando nisso, a gente tem algumas perguntas aqui que vão dentro desse pensamento, né? A primeira delas é bem interessante, principalmente para a gente aqui no nosso município, que é interior, e a gente pouco vê essa questão da acessibilidade, né, de estabelecimentos que de fato sejam inclusivos. Nós vemos muito com uma etiqueta colada, mas ele ser de fato um estabelecimento inclusivo e com tudo que ele precisa oferecer para esse público, isso a gente não vê. Então, pensando nisso, tem uma pergunta para você, Robel, que ela diz assim: quais as leis que obrigam as empresas a terem seu corpo de colaboradores pessoas capacitadas para o atendimento desse público? E quais são as sanções para as empresas que descumprem essa lei? E como essas sanções podem ser denunciadas? Eu vislumbro duas situações nessa pergunta, Lorena. Tanto a questão da capacitação do corpo de funcionários para, no trato diário com a pessoa com deficiência, particularmente a pessoa com autismo, poder tratar melhor e saber lidar com com aquele pai que adentra no estabelecimento com a sua criança autista, como também a questão da contratação. Sim. É preciso vislumbrar que o autista, em sendo pessoa com deficiência, ele também é alcançado pela cota que vai de 2% a 5%, prevista na Lei 8.213 de 1991, particularmente no seu artigo 93, que diz da seguinte forma: as empresas com 100 ou mais funcionários deverão preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados da Previdência Social ou com pessoas com deficiência. Na seguinte são até 200 empregados, 2%, de 1 a 500 empregados, 3%, de 501 a 1.000 empregados, 4%, e de 1.000 em diante, de 5% de funcionários sendo beneficiários reabilitados da Previdência Social ou pessoas com deficiência. E vou ainda mais longe, até para demitir um funcionário que seja pessoa com deficiência, ele precisa contratar funcionário na mesma condição. A mãe é a proteção desse emprego inclusivo, que não é favor, apesar de ser uma cota, não é nenhum favor, porque a Constituição brasileira, ela, além de democrática, ela é inclusiva no quesito das ações afirmativas. Então, cota de empregabilidade, cota de ação para pessoas com deficiência não é nenhum favor. E até por empresas que bem se apresentam nessa questão da empregabilidade inclusiva,
tem vários funcionários nos seus quadros. Eu já pesquisei vários casos de sucesso de empresas que não se prenderam às limitações daquele funcionário com deficiência e soube potencializar as suas... Fica até uma redundância, né? Mas soube potencializar os seus talentos. No que é que você é bom? Vamos potencializar os talentos. Você vai trabalhar nisso. E tem vários casos de sucesso de empresas que não querem demitir o seu funcionário por nada. Então, por que se limitar? Por que ficar preso àquela visão obtusa de que aquela pessoa só tem limitações? Aquela pessoa não avança. Aquela pessoa não avança. Ou seja, muitas vezes pratica até o assédio moral contra aquela pessoa com deficiência, deixando-a à margem do trabalho, trabalhando menos horas e recebendo o mesmo salário. E isso ofende a condição humana da pessoa com deficiência, porque ela está no emprego para desenvolver as suas potencialidades, assim como na escola, na universidade, ou seja, em qual lugar for. A inclusão é sem volta. É preciso abraçar a causa de verdade. Exatamente. Agora, Romeu, aonde, né? A quem recorrer para fazer essas denúncias, né? Tanto ao estabelecimento que não cumpre as leis para o atendimento qualitativo, né, desse consumidor, quanto a pessoa com deficiência, com alguma deficiência, que tem diversas potencialidades que poderiam ser exploradas, e elas não são, e muitas das vezes esse colaborador, ele não tem nem um mediador, né? A pessoa que dialogue com ele, como você colocou aí, da maneira correta. Então, a quem recorrer, né? Como que essas pessoas podem fazer essa denúncia? Onde? De que forma? Do ponto de vista da legislação consumerista, se tratar disso civil que configure dano moral, que configure uma violação à legislação consumerista, pode ser denunciado no PROCON, pode ser denunciado no CODECON, pode buscar reparação do ponto de vista judicial com ações indenizatórias por danos morais. Se esse tipo de atitude configurar crime, será necessário registrar uma queixa-crime em delegacias especializadas em crimes de pessoas com deficiência, ouvidorias das próprias empresas, sobretudo de departamento, elas apresentam as suas ouvidorias para reclamações, para críticas, para denúncias. Várias empresas já entenderam que é preciso capacitar os seus funcionários para lidar da forma correta com as pessoas com deficiência. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu participei de uma capacitação na Bahia, de 2 shoppings de Salvador e da região metropolitana de Salvador, que nós passamos a tarde inteira falando sobre autismo e direito dos autistas para os funcionários. Funcionários de lojas, seguranças, funcionários da limpeza. Hoje, esses funcionários são referências nesse shopping daqui de Salvador, no trato com os autistas. Hoje, esses funcionários sabem identificar até o sensorial. Isso aconteceu também em Curitiba, em que uma criança autista tinha o seu cãozinho, porque o autista ele pode ter também o seu cão-guia, um assistente, o seu cão alerta. O autista também pode ter, do ponto de vista da organização sensorial, da estabilidade emocional, é sensacional para os autistas. E em Curitiba, essa criança teve um crise sensorial, me indica, foi um melting down, e essa criança tinha um cãozinho guia. E o segurança conduziu essa criança em um local que não tivesse multidão, em um local mais calmo. Esse segurança
até o final da crise da criança. Isso gerou até vida, é o que correu o Brasil todo. Esse segurança recebeu até condecoração. Ou seja, não estamos tão acostumados com a empatia que quando a pessoa faz que deve ser vira manchete. Mal, não é? Mas isso é até bom também. Ganhando essa manchete, um exemplo, ele ganha visibilidade. Sim. Então tem um lado positivo nisso também. Não é? Então, nesses órgãos poderão ser registradas as queixas, as denúncias, as reclamações. Excelente. Tem uma pergunta aqui que ela é bem interessante, que uma mãe nos enviou. Ela diz assim, é sobre curso profissionalizante, né? Tem alguma lei que garante ensino profissionalizante para quem tem autismo? Aí ela vai tecer o porquê dessa pergunta. Meu filho teve matrícula negada em seu curso técnico. Ele faz tudo no computador, muito mais do que aquilo que ensinam num curso. Mas para o trabalho ele precisa de diploma como comprovação. Mas ele não fica tanto tempo parado para assistir às aulas. Por isso, ele não consegue receber o diploma. E aí ela vai fazer essa pergunta se tem alguma lei que garanta o ensino profissionalizante mesmo para criança que tem autismo. Ela teve a matrícula recusada, foi isso mesmo que eu ouvi? Ele não conseguiu concluir o curso e receber o diploma, porque ele não consegue concluir o tempo de aula, porque ele não consegue ficar parado na sala. Eu vislumbro nessa situação um outro direito, que é também o direito ao acompanhante especializado. O sistema educacional inclusivo, ele está previsto no artigo 8 da Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O poder público, ele é obrigado a supervisionar, avaliar e fiscalizar todo o sistema educacional inclusivo, vai da mais série até o pós-doutorado. Isso inclui também os cursos profissionalizantes. O capítulo do direito à educação, dessa mesma lei de 2015, protege também o direito ao curso profissionalizante para as pessoas com deficiência. Tanto no sentido de prever como crime, sobretudo na Lei Berenice Piana, 7.859, a recusa da matrícula, com a violação, a criação do obstáculo para que um determinado direito à educação para a pessoa com deficiência seja violado. E nesse caso aí, eu percebo que esse rapaz, ele não está tendo o suporte do acompanhante especializado. Sim. Essa instituição de ensino tem que prover esse acompanhante. A questão da promoção da igualdade de oportunidades, tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. Se essa pessoa tem uma forma peculiar de aprender, que é típica, a condição neuroatípica dela, ela precisa das condições adequadas para que ela possa aprender das suas coisas em uma igualdade de oportunidades. Sim. Perfeito. Eu queria aproveitar essa pergunta e a fala do Romeu e abrir uma aspas nessa fala, aonde o ajudante especializado, né, o mediador da aprendizagem, ele pode ser fundamental, sem dúvida, em muitos casos, mas em outros casos, a própria BNCC, ela garante, ela fala de flexibilização de estratégias, e quando a gente fala em flexibilização de estratégias dentro da educação, isso vai muito além do mediador especializado. Talvez esse rapaz ele seja totalmente autônomo e não precise ter uma pessoa com ele.
Talvez simplesmente a redução do tempo dele em aula seja suficiente. Isso é flexibilização. Quando a gente pensa em flexibilização curricular, por exemplo, né, o que é o currículo? O currículo é um caminho que o estudante vai precisar percorrer até chegar na conclusão daquele aprendizado. Então, ele vai percorrer um caminho para fazer aquelas avaliações e mostrar que ele domina aquele conhecimento que é o alvo daquele curso. Se aquele estudante tem condições de dominar aquele conhecimento através de outros caminhos, isso é garantido a ele, não só ao autista. Isso é básico, isso é BNCC, é flexibilização curricular, é planejamento educacional individualizado, é direito dele. Se ele não tem condições de permanecer durante todo aquele período na aula, ele fica menos tempo, aquele pouco tempo pode ser muito melhor aproveitado. Em vez de 1 hora de aula, ele só fica 20 minutos, essa equipe tem que aprender a aproveitar aqueles 20 minutos, que é o tempo que ele fica, e flexibilizar a carga horária dele. O importante é que ele tem condições de dominar aquele aprendizado, ainda que por caminhos diferentes. E isso são coisas que o nosso sistema educacional, não só o regular, né, a escola regular, mas os cursos técnicos, os cursos de idioma, os cursos profissionalizantes, estão engatinhando e precisam começar a se levantar e caminhar em direção a isso, de forma mais segura, de forma mais coesa, mais dominante. Isso é básico, isso é, na minha opinião, o mínimo que um curso profissionalizante, ou um sistema educacional de qualquer espécie precisa ter noção disso, que flexibilização é o básico, é direito do aluno, seja ele autista, deficiente auditivo, com baixa visão, enfim, tem uma gama aí de necessidades educacionais diferentes que vão ter acesso a esse mesmo direito. Fechei com isso a gente vê, né? Meu adendo. Com isso a gente vê a falta de preparo do corpo técnico e dos colaboradores da empresa, a falta de informação e a questão da reciclagem, né? Ninguém pode viver com a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim. A gente tem que enterrar isso, esquecer isso, né? Mas quando a gente olha para as empresas, e a gente pode colocar uma grande parte dos nichos, né? Nós vemos uma falta de preparo que é absurda. E isso não é apenas com o público de pessoas com necessidades especiais. Conosco isso acontece o tempo todo. Também. Quantas vezes nós vamos no estabelecimento e nós não somos bem tratados, nós não somos compreendidos, e muitas vezes saímos daquele estabelecimento frustrados, porque nós não conseguimos comprar ou adquirir aquilo que nós estávamos procurando, que estávamos necessitados, e o colaborador sequer tentou investigar aquilo que a gente quis, né? E o que acontece? A gente nunca mais volta naquela empresa e ainda faz uma propaganda negativa sobre ela. Agora, quiçá com as pessoas com necessidades especiais, onde os colaboradores não fazem ideia do que elas estão querendo falar, das suas necessidades e como dialogar com essas pessoas. Então, assim, uma das provocações que a Palô, né, tem trago nessas lives é exatamente isso, que as empresas, que os consumidores descortinem o seu olhar. É possível ser um empreendedor de forma inclusiva, é importante ter um olhar inovador, é importante olhar para o mercado e saber qual é o público que está precisando ser atendido, é preciso entender o meu cliente, aquilo que o meu cliente precisa, e é preciso ressignificar a minha empresa, o meu negócio, né? Se ele está arcaico, se ele não está mais dialogando com o meu cliente, eu preciso parar, eu preciso estudar, eu preciso rever o meu planejamento, as minhas estratégias, começar do zero, se for o caso, né? Para que a gente consiga atender de uma forma com qualidade, né? A todas as pessoas. E nós, como consumidores, nós precisamos cobrar isso das empresas, né? Se nós não temos uma pessoa
que tenha necessidade especial dentro da nossa casa, certamente nós conhecemos uma família que tem, nós conhecemos um amigo, e a gente sabe daquilo que chega aos nossos ouvidos, da dificuldade que esse público tem. Então, nós também somos provocadores, nós devemos ser aqueles que aguçem no empresário, né, aguçem no nosso mercado, onde nós estamos inseridos, que as pessoas façam diferença e comecem a ter um olhar de verdade que queira fazer diferença e atender a todos com qualidade, né? Pessoal... Lorena, nós recebemos uma pergunta bem interessante. Diga, Romeu, pode falar. Pegando um gancho no que você falou, Pamela, em relação a bens, no caso relatado, eu vislumbro também a questão das adaptações, que não está restrita somente às atividades, está restrita também à ambientação e também à forma que as aulas online são. Perfeito. Entendeu? Existem tantas estratégias, né? Vivemos em um período tão tecnológico, existem tantas alternativas. Será que realmente é tão difícil assim pegar um rapaz que, como a mãe disse, já mexe, já faz tudo? O objetivo dele é ter uma comprovação desse conhecimento que ele já possui. Olha só, é um desafio muito mais simples do que aquela criança que está ali precisando ser alfabetizada, a escola precisa pensar estratégias de alfabetizar. Não, é um processo muito mais simples. Ele já domina, ele precisa da comprovação do que ele domina. Até uma avaliação feita de forma diferenciada poderia resolver. É aí que nós vemos a falta que o conhecimento faz. Teve uma pergunta aqui, achei. Lucas Miguel colocou assim: nas empresas hoje tem pouca informação sobre o autismo, por isso a dificuldade de inclusão? Sem dúvida, Lucas Miguel, com certeza. É essa falta de inclusão que gera toda uma problemática e é justamente aí que nós queremos entrar e queremos trabalhar. E é aí que muitos pais de autistas familiares como eu, como o Romeu, a gente acaba entrando meio que numa guerra, né? Que é essa guerra contra a desinformação. É isso aí, é uma guerra diária contra a desinformação. Porque é uma pessoa que está lá assistindo a nossa palestra, que está lá assistindo a nossa live, mas também são pessoas que topam com a gente na fila do mercado e olham para o nosso filho e não entendem o porquê dele ter direito a fila preferencial e olham de cara feia, porque ele não tem cara de autista, não é? Não é assim, Romeu? Não tem cara. Porque que tem que ter, né? Não sei, tô descobrindo aí tantas caras diferentes e todos lindos. Que eu trabalho, eu atendo com muitos, e é uma carinha mais linda que a outra. Então eu vou ler aqui uma outra pergunta, gente, que eu achei muito interessante. Eu quero aproveitar a presença do Romeu. Quais capacitações... A Glaucilene Chaves, ela é conselheira tutelar aqui na nossa região. Então é muito pertinente a pergunta dela. É muito bacana ver pessoas dos órgãos públicos com esse interesse. A Gláucia perguntou assim: quais capacitações poderiam ser integradas aos técnicos e colegiado do Conselho Tutelar para colaborar com as famílias que buscam ajuda neste órgão municipal? Então, assim, vamos lá, Glaucilene. Ao meu ver, e aí depois eu vou deixar os colegas, se quiserem, complementar. Ao meu ver, a equipe de conselho tutelar precisa ter formações acerca de cada tipo de deficiência, para conhecer a fundo quais são as possíveis necessidades de cada um. Então, assim, ter um conselheiro tutelar que possa atender pessoas deficientes auditivas, que domine a Libras, no mínimo um na equipe tem que ter alguém que possa conversar de igual para igual com essa pessoa, né? Porque às vezes ter um intérprete para tratar de questões muito pessoais, muito delicadas, é um incômodo e é uma questão até de dignidade para a pessoa poder falar diretamente com quem a está atendendo, né? No caso de lidar com uma família de um
de uma pessoa com autismo precisa compreender o básico sobre autismo, precisa entender para ter uma visão ampla do que está se passando. A minha visão é essa: a equipe de conselheiros tutelares precisa ter capacitações periódicas e específicas, precisava ser algo de rotina e fazer parte da formação da equipe. Romeu, Lorena, vocês querem complementar essa pergunta? Essa necessidade de continuada sobre o tema autismo, Pamela, Lorena, ela é permanente em todas as áreas de atuação. No Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, entre advogados, entre órgãos públicos, esse tipo de formação continuada e até multidisciplinar, ele se faz extremamente indispensável, tá? Para tratar bem de um assunto, é preciso dominá-lo. Exatamente. É preciso dominá-lo. Eu tenho um exemplo de um grande amigo lá da Paraíba, que foi presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Autistas de lá. Ele promoveu um evento multidisciplinar sobre autismo, voltado somente para juízes, promotores, defensores públicos e advogados. O corpo entrantes foi o máximo do que você puder de multidisciplinar. Qual foi a consequência prática desse tipo de evento? A melhoria das decisões, a melhoria técnica, a melhoria da qualidade dessas decisões.